Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vou pedir para você se sentar, não vou fazer você cansar nesse momento, mas primeiramente fazer os agradecimentos, agradecer aqui o pastor Renato e a pastora Bianca pelo convite, agradecer ao meu pastor regional, o pastor Daniel, que autorizou a minha vinda aqui, o pastor Níger, nosso pastor presidente. E nesse congresso, queridos, da família, eu me sinto extremamente honrado de poder estar aqui, compartilhando da palavra de Deus com vocês. Agradecer minha esposa que me acompanha aqui nessa jornada, nessas missões. E, de fato, queridos, é uma alegria muito grande, me sinto extremamente honrado pelo convite, e ainda mais num mês como esse, em que nós falamos sobre família, congresso da família, e já introduzindo, queridos, a mensagem, nos últimos anos tem se agravado. Eu não sei se vocês têm percebido, através dos noticiários, através da programação na TV, um movimento, queridos, enorme para a destruição da família cristã. E nós precisamos ficar atentos. Nós, como atalaias, queridos, da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ficar como vigias, atentos a tudo que acontece. Tem um vídeo, queridos, que eu não passei para eles, também não pediria para passar, em que um grupo da sociedade diz que quer ser aceito, mas eles querem impor. E numa das palestras, queridos, com um auditório para muitas pessoas, talvez centenas de pessoas, a frase foi o seguinte: nós não queremos apenas ser aceitos, nós queremos a destruição da família. E o diabo, queridos, ele tem se levantado sim contra a família, e o motivo é muito óbvio, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que a família é uma instituição de Deus. Homem e mulher foram criados por Deus e eles precisam se unir para se tornar uma só carne. Então, queridos, nesse mundo atual nós precisamos tomar cuidado com o que está acontecendo. Algumas estratégias que são utilizadas para a destruição do nosso lar, para a destruição do relacionamento familiar. Talvez você esteja vivendo, e eu vou dar aqui algumas características, algumas coisas que acontecem no casamento, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor falará essa noite, queridos, para mim e para essa igreja também. Uma das estratégias, queridos, que tem atacado a família é incentivar o egoísmo. Pessoas que estão preocupadas consigo mesmo, pessoas que estão preocupadas apenas com os seus problemas e não estão preocupados com os problemas familiares. Falta de perdão, famílias que discutem, que têm enfrentamentos e que não conseguem liberar perdão. A falta de perdão, queridos, tem destruído lares. A infidelidade, tanto do homem quanto da mulher. Há um estudo, queridos, do Sebrae que diz que a infidelidade financeira tem acabado com o casamento. E a infidelidade financeira é quando eu ganho X, minha esposa ganha X, e eu, no meio dessa junção desses valores, eu tiro alguma coisa para fazer algo que ela não pode saber. E quando se descobre, queridos, essa infidelidade financeira, é um caos no casamento. A distorção da Bíblia quanto à liderança. Somos sacerdotes dos nossos lares. Papais e mamães, e principalmente os papais. Vocês são os sacerdotes do lar de vocês. Existe um compromisso para um homem de Deus, para ensinar, para propagar a palavra de Deus dentro do seu lar. Enfraquecer o relacionamento emocional, enfraquecer um relacionamento espiritual dentro da família. Existem famílias, queridos, que passam a semana inteira e não abrem a Bíblia. Não fazem um estudo do lar. Só abrem a Bíblia quando estão na igreja. E a referência dos nossos filhos, aonde está, queridos? Está no nosso lar. Enfraquecer o relacionamento espiritual, difundir o isolamento e o individualismo, tirar a oração do lar, queridos. Qual foi a última vez que você orou com a sua família no lar? Tirar a leitura bíblica. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia dentro do seu lar? Ou seja, queridos, um movimento para a destruição da família. Agora sim eu vou pedir para você ficar de pé, para você abrir a sua Bíblia em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1.
Dá um tempinho para você fazer a abertura, abrir a sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul da cidade de Ziclague, tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente levaram-os consigo e foram embora. Versículo 30. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Versículo 4. Vai, igreja. Então... Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejar, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi, vai igreja, se reanimou seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: vai, igreja, conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente... Amém. Até aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, peço a Deus que Teu Espírito Santo ilumine, Senhor, as nossas mentes. Que a Tua iluminação, Senhor, recaia sobre nós e nós possamos compreender as Sagradas Escrituras, a mensagem que o Senhor quer para nós essa noite, Senhor. Que o meu eu, o meu querer, o meu desejo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e que eu seja apenas um instrumento da Tua palavra, Senhor. Seja a boca, querido Senhor, em nome de Jesus essa noite. Fala a Tua igreja, Pai. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Aqui, no contexto, Davi, ele estava fugitivo. Estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Então, resumindo aqui a questão, ele estava ali fugindo pela cidade de Israel, e havia um perigo de Saul encontrá-lo, enquanto Saul queria matar o seu genro, por muitas vezes ele poupou a vida de Saul. Só que ele entendeu que, por incrível que pareça, talvez na cidade dos filisteus seria mais seguro para ele, ele não morreria, porque Saul não iria atacar. Então ele se abriga com o rei Aquis, o rei Aquis na cidade de Gate, e ali ele fica. Davi, ele vira uma espécie de escudeiro, ele vira ali uma espécie de guarda-costa e vai lutando as batalhas dele. E chega numa certa batalha, queridos, em que os governadores filisteus, eles olham para Davi e falam: o que esse homem está fazendo aqui? Aí Aquis vai tentar ali conversar, falar que é um homem de confiança e tudo mais, mas eles firmam o pé e falam para que Davi voltasse a Ziclague. E assim foi feito. Davi volta, queridos, à cidade de Ziclague, e no versículo 1, a gente vai começar a trabalhar o texto, tá? Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul da cidade de Ziclague, e tomaram Ziclague e incendiaram. Davi, queridos, quando ele retorna à cidade de Ziclague, ele se depara com uma destruição total. Diz o texto que a cidade ela foi incendiada. E existem, queridos, eu vou lendo o texto, aplicando e fazendo aqui algumas aplicações. O texto, queridos, vai dizer que a cidade estava destruída. E existem famílias hoje que podem sim estar destruídas. Talvez dentro da igreja, trabalhando na obra de Deus, mas existe um problema. Existe algo que precisa ser solucionado. E a gente vai, com aquele ditado conhecido, a gente vai empurrando com a barriga. E a família, um caos. O pastor falou que aqui houve um milagre e ninguém sabe. Talvez uma família que estava passando por um grande problema, que só o pastor sabe e ninguém mais sabe, que uma família destruída, mas que o Senhor restaurou. O Senhor reconstruiu essa cidade, reconstruiu essa família. E diante daquela destruição total, queridos, os amalequitas haviam incendiado a cidade e eles mataram as mulheres e os filhos e as filhas, sim ou não? Não, incendiaram e levaram cativas. Na versão Ara, queridos,
vai dizer nesse versículo, tem uma palavrinha que não tem na nossa versão hoje, que é NAA. Sucedeu, pois, que quando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a cidade de Ziclague, já os amalequitas tinham tomado com ímpeto, pega essa palavra aqui, vai, ímpeto contra o sul de Ziclague. No original, essa palavra quer dizer uma ação violenta, uma ação extremamente violenta contra aquela cidade. O inimigo, queridos, o diabo, sendo muito taxativo, ele vai e está agindo com extrema violência. Ele não está, queridos, para brincadeira. Ele quer despir, ele quer destruir, ele quer destruir, queridos, os nossos lares. E nós, queridos, quanto sacerdote dos nossos lares, homens e mulheres de Deus, precisamos sim estar atentos a tudo que está acontecendo. O diabo, ele vem, queridos, para espalhar, invadir e fazer tudo isso com um ataque violento. Mas onde está, queridos, a nossa posição? As nossas famílias estão sendo atacadas violentamente para uma destruição total dela. Davi, queridos, não estava presente na cidade de Ziclague. E uma pergunta que eu faço: nós estamos literalmente dentro dos nossos lares? Sexta-feira passada, próxima passada, estava almoçando com a presbítera Helene. Deixa eu correr um pouquinho para cá para o pessoal me ver. E a gente estava almoçando e eu estava observando dois senhores. Eu fiquei atentamente ali uns 5 minutos. A presbítera falou: o que você está olhando? Eu falei: estou prestando atenção naquele casal. Não era fofoca, tá, queridos? Mas por quê? Eles estavam almoçando, estavam com o telefone na mão, eles estavam conversando, literalmente conversando, mas sem olhar um para o outro. Estavam próximos, mas não estavam conectados. E eu falei: gente, que absurdo! 2 pessoas conversando, almoçando, mas não estavam conectados. Estavam dispersos. Davi, queridos, quando ocorre um incêndio, ele não estava na cidade de Ziclague. E por esse motivo, os amalequitas invadiram. Os amalequitas chegaram àquela cidade e destruíram tudo. Por descuido nosso, por falta de atenção nossa, o inimigo tem feito estrago, queridos. Famílias estão sendo separadas, divórcios acontecendo à torta e à direita, porque não estão firmados na palavra de Deus. Não estão atentos a tudo aquilo que o Senhor tem falado através da sua igreja, do seu pastor, do seu ministério. É preciso existir um compromisso, queridos, familiar. A minha família pertence ao Senhor. Dá um glória a Deus aí. A minha família não pertence a Satanás. A minha família não pertence a esse mundo. Nós andamos na contramão desse mundo. O diabo, que eles esperam apenas uma oportunidade, uma brecha, a mínima que seja, para poder lhe atacar. A oportunidade que os amalequitas tinham era essa, porque Davi e os seus homens não estavam ali, só estavam suas famílias indefesas. O seu relacionamento familiar pode estar em cinzas essa noite. Assim como aquela cidade que foi destruída, que foi incendiada, estava em cinzas, talvez a sua família. É você, querido, chegar em casa e não encontrar a sua família. Você já passou? Não me responda. Já passou por um momento assim? De ir trabalhar e quando retornar para a sua casa não saber se você vai encontrar os seus filhos, se você vai encontrar a sua esposa, ou se você vai encontrar o seu marido, porque o casamento está um caos. Famílias estão sendo destruídas por traição. Homens que não têm um comprometimento com o Evangelho e não conseguem se comportar como homens de Deus. Não aqui, queridos, em Cabo Frio 2. Mas existem homens dentro da igreja que trabalham e que fazem essas coisas. Estão destruindo as famílias. Uma história, queridos, essa não é uma história que eu ouvi, foi um pastor muito famoso, que ele conta que uma mulher, ela estava dormindo com o seu marido, e de repente ela escuta um grito. Ela acorda, desperta, e vai olhar para o lado e não vê o seu marido. E ela fica agoniada, escuta mais um grito, então ela vai até o quarto dos filhos. Quando ela chega naquele quarto, que está lá o marido esfaqueando os seus 2 filhos. O que leva, queridos, um homem, um pai de família, a esfaquear os 2 filhos. E o pastor conversando com aquela mulher, e aquela mulher com um sorriso lindo,
Um sorriso muito bonito. E ela falou: pastor, você está vendo esse sorriso aqui? Ele é bonito, não é? Ele falou: é, mas isso aqui é só fachada, porque o diabo destruiu a minha família. E por que isso aconteceu, queridos? Eu não sei. A Bíblia e o que nós estamos estudando hoje pode ter sido uma brecha que nós demos. Eu preciso tratar no meu casamento, porque se eu não tratar, eu preciso tratar no meu casamento, porque se eu não tratar, a destruição vai chegar. Vai chegar um momento que eu vou chegar na minha casa e vai estar tudo incendiado. Eu preciso tratar, eu preciso cuidar. Eu preciso mostrar para minha esposa que ela tem um marido, um homem de Deus dentro do lar. No versículo 2, que eles vai dizer: levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimados e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados. Davi chegou, queridos, naquela cidade, encontrou uma cidade em ruína. E além de incendiadas, lá não estava mais a sua família. Um caos total, uma destruição total. Mulheres e filhos foram levados cativos, tomados como prisioneiros, capturados, levados como despojos de guerra. Existem famílias que estão cativas dentro do próprio lar. Não é uma família feliz, não é uma família, queridos, que está pautada na palavra de Deus. Não é uma família que se coloca, queridos, como um homem, uma mulher de Deus, dispostas a lutar pela sua família, a clamar pela sua família. Elas foram levadas para ser escravizados, famílias sendo escravizados num lar cristão. Por quê, queridos? Porque eu não estou atento. Eu, quanto pastor, marido da minha esposa, presbítera Lene, eu não estou atento. A minha cidade, a minha família está sendo incendiada e eu não estou percebendo. Eu vou focando em outras coisas, eu cuido do ministério, eu cuido do trabalho, eu cuido das ovelhas e não cuido da minha família. Caminhando, queridos, versículo 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. É preciso, queridos, erguer a voz. O texto vai dizer que Davi, ele ergue a voz e chora. E ele chora até não ter mais forças. Nós precisamos erguer as nossas vozes. Eu preciso falar com o Senhor, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso chorar ao Senhor até não ter mais forças. Qual foi a última vez que você falou com o Pai, que você se entregou ao Senhor, que você entregou o seu problema a Deus? Qual foi a última vez que você chorou até não ter mais forças? Nós precisamos entender, queridos, que na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, a nossa luta, ela não é carnal. Não é contra minha esposa, não é contra o seu filho. A nossa luta, ela é espiritual. Nós precisamos entender que luta nós estamos lutando. Qual é a batalha em que nós estamos envolvidos. O texto vai dizer que ele chorou até não ter mais forças. Eles entenderam o cenário tenebroso. Olha, queridos, talvez para a sua família. Será que tem algo que precisa ser trabalhado? Será que tem algo que precisa ser discutido? Será que tem algo que precisa de um pouco mais de atenção para que não chegue nesse momento de destruição total? Esse caos, a família incendiada, pegando fogo. Eles estavam aqui, queridos, extremamente impotentes. Humanamente falando, o que era possível fazer? Uma cidade incendiada, destruída. A família já não estava lá. Não sabiam quem tinha levado. E aonde eles estavam. Talvez seja o teu cenário. Você está perdido. Você não sabe nem por onde começar. Senhor, aonde eu começo? O que eu devo fazer? Ore ao Senhor. Chore, mas chore até não ter mais forças para chorar. Se entregue verdadeiramente ao Senhor. Entra no teu quarto e luta pela tua família. Pega a tua família hoje, saiu da igreja, chegou em casa, vamos orar. Na minha família não haverá destruição. Na minha família não haverá zombaria. Na minha família o diabo não vai atuar. Os amalequitas não levarão os meus filhos, as minhas filhas, a minha esposa.
Porque nós estamos cercados e protegidos, queridos, pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o guarda de Israel, o leão da tribo de Judá. É esse o meu Deus, é esse o teu Deus. A questão é, eu não posso trabalhar segundo a minha vontade. Eu não posso querer trabalhar na minha força. Eu preciso me voltar para Deus, eu preciso chorar, eu preciso clamar, queridos. No versículo 6 vai dizer, caminhando, Davi ficou muito angustiado. Lê para mim, igreja, por favor. Davi... Mas Davi... Diante daquele cenário, a angústia tomou conta, queridos, de Davi. A angústia no original significa estar aflito e estar em dificuldade. Isso, queridos, pelo ataque que os amalequitas fizeram, e diante daquele cenário, os homens que estavam com Davi queriam apedrejá-lo. Você já percebeu isso? Acontece um problema na sua casa, ao invés de você orar ao Senhor, você chorar ao Senhor, você vai procurar culpado. Ah, mas é o meu marido que é errado. Foi o meu marido que arrumou esse problema. Não, foi a minha esposa que foi uma insensata, que não ficou quieta. E a gente começa um confronto pessoal, familiar. Enquanto isso, o diabo está rindo, porque quem está trabalhando é ele. E eu ainda não percebi que essa batalha, essa guerra é espiritual. Não procure culpados. Não tente, queridos, apedrejar o seu marido, a sua esposa e o seu filho, porque foi isso que aqueles homens fizeram. Davi ficou extremamente angustiado porque ele poderia ser apedrejado. Não tinha quem arrumar o culpado, não tinha o culpado. Vamos arrumar um líder. É com você, Davi. É com você, pastor. A culpa é do pastor. Mas você não entende, queridos, que existe uma batalha em que você não vê, mas ela é real. Queremos, queridos, um culpado para tudo. A melhor forma de resolver um problema é isso, né? Eu arrumo um culpado, está tudo certo. É você e você vai pagar com as consequências. Mas vai adiantar alguma coisa? Ziclac ainda continua incendiado, em ruínas, e suas esposas, filhos e filhas estão com os amalequitas. Eu quero apedrejar o culpado para talvez tentar diminuir, queridos, essa dor que está dentro de mim. Imagine você chegar em casa e não encontrar nenhum familiar seu. Você olhar para uma casa extremamente vazia. Não vai acontecer em nome de Jesus, dá um amém. A nossa luta, queridos, não é contra uma pessoa. A nossa luta não é contra os nossos familiares. As nossas batalhas, elas não são carnais. Efésios 6, versículo 12, todos vocês sabem, queridos, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. É ali que nós vamos brigar. É ali que nós estamos batalhando. Talvez, queridos, o seu problema ainda não foi resolvido porque você está batalhando, lutando contra a pessoa errada. Você está buscando um culpado. Ao invés de você dobrar os seus joelhos, ao invés de você se voltar para Deus, abrir a Bíblia, consultar a Deus, você está querendo tomar uma decisão por conta própria, com os seus achismos ou até com certezas. Mas todas as nossas certezas são falhas, queridos, diante de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Enquanto eu inicio a procura por um culpado, Deus já sabe aonde está o problema e o que precisa ser feito. Mas eu quero resolver na minha força. Você quer resolver na sua força. E eu te pergunto, queridos, entendendo que a nossa luta, que a nossa batalha, ela é espiritual, ela não é carnal. Eu vou fazer algumas perguntas e não me responda em nome de Jesus, mas que sirva de reflexão. Qual foi a última vez que você orou por mais de 10 minutos na sua casa? Qual foi a última vez que você parou para relacionamento com Deus? A cidade vai permanecer um caos. A sua relacionamento com Deus, a cidade vai permanecer um caos. A sua família, a minha família vai permanecer em ruínas. Qual foi a última vez que você separou um tempo para a sua família? Qual foi a última vez que você, do nada, acordou e falou, olha só, se arruma todo mundo que a gente vai fazer um passeio? Você lembra? Você lembra qual foi a última vez que você pegou toda a sua família e passou um dia inteirinho cuidando dela?
sem compromisso com o trabalho, com os problemas. E não há desculpa, queridos, para poder fazer, ainda mais vocês aqui. A beira-mar é de graça. Vai lá, vai dar uma volta na praia, vai caminhar, vai botar o pé na areia. Tem um amigo meu, amigo não, um colega, né? Já faz bastante tempo até que eu não falo com ele. Ele realmente passava por problema financeiro, queridos. Mas ele nunca deixou de ter um tempo para a família. Certa vez ele foi para a praia, só tinha o dinheiro do ônibus para ir e para voltar. Sem R$1 no bolso para se alimentar. Talvez uns vão dizer que ele é inconsequente, mas ele sabia que ele precisava daquele momento com a família dele. Chegando na praia, se divertiram, a fome chegou. Quem gosta de coco aqui? Beber água de coco. Amém? E aquela partezinha interna também é gostosa, né? Queridos, ele pegou o coco, alguns cocos que lá estavam, jogou no chão e alimentou a família dele ali. Foi um dia extremamente salutar, abençoado para eles. Era o que ele tinha, ele trabalhou com as forças que ele tinha. E você, tem trabalhado com as forças que você tem? Tem cuidado da família? Tem olhado para sua esposa com carinho? Tem direcionado amor para o seu filho? Todos estavam, queridos, amargurados, enfraquecidos, um cenário de desespero total, um caos totalmente visível, humanamente falando, impossível de ser resolvido. O que fazer? Qual atitude eu devo tomar? E aqui, queridos, uma palavra para mim e para você essa noite. Deus é a nossa esperança. Deus é a esperança da sua família. Deus é a esperança da minha família. A esperança, queridos, aqui eu falo na certeza. Deus é a minha certeza de que a minha família não será levada pelos amalequitas. Na minha família não haverá destruição. Porque Deus é a minha, é a sua esperança. Chorou, clamou, se angustiou, foi quase apedrejado. Depois disso tudo, reanimou-se no Senhor. Reanimar, queridos, no original, quer dizer fortalecimento, poder vindo diretamente de Deus. Ou seja, está difícil, está complicado, se fortaleça no Senhor. Busque a força que vem do alto. Quem te coloca de pé, quem firma os seus passos é Deus. Não se reanime, queridos, no seu amigo, na sua amiga, no seu colega de faculdade, de trabalho. Parentes, tome cuidado com quem você tem se reanimado, em quem você tem consultado. Reanime-se única e exclusivamente no Senhor. Digo para vocês, busque o Senhor, busque a Deus, entregue a sua causa a Deus. Se você ainda não entregou, hoje é uma noite, queridos, para você entregar a sua causa a Deus. Busque um fortalecimento em Deus. A minha força, a sua força, queridos, não vale de nada nessa luta que nós estamos travando. Você não vê, queridos, mas você sabe que é real. Quantos creem verdadeiramente que o diabo existe? Dá um amém aí. Amém? E ele está trabalhando, queridos, para destruir a minha e a sua família. Talvez, queridos, o diabo, ele seja, salva aqui as palavras, tá? Mais crente do que eu e você. Sabe por quê? Ele sabe que está derrotado, mas ele vai até as últimas circunstâncias para destruir a minha e a sua família. Ele sabe que Deus já o derrotou. A derrota dele é certa, e eu sei, você sabe. Mas eu dou crédito a ele. Eu fico temeroso. Ah, mas vai me atacar. Querido, você é guardado por Deus. A sua família é guardada por Deus. A sua família está destruída. O seu marido, a sua esposa foi embora, saiu de casa. O seu filho se enveredou talvez na dependência química, foi viver a vida conforme ele quer viver, como ele acha que deve viver. Não existe mais diálogo na sua família. Talvez, queridos, tenham famílias aqui que não conversam mais, que não param para trocar 5 minutos de palavra. Eu confesso, queridos, que no início do meu casamento a minha esposa sofreu bastante, porque eu era extremamente retraído, extremamente fechado. Mas o Senhor falou para mim, queridos, ao longo da minha vida, 10 anos de casamento,
que eu preciso dialogar com a minha esposa. Porque se eu não dialogar com ela, outros vão dialogar com ela. Vocês estão compreendendo? Se ela não abrir e não conversar comigo, outras virão e conversarão comigo. Nós precisamos ter essa atenção. Com quem nós temos conversado, em quem nós temos nos reanimados. Reanime-se no Senhor, queridos. Caminhando, queridos. E aqui eu vou numa toada só. 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola, e Abiatar trouxe a Davi. Vai 8. Então Davi e libertará. Chorou, se reanimou no Senhor e agora ele consultou ao Senhor. São passos que nós devemos tomar, queridos. Antes de tomar qualquer decisão na minha e na sua vida, menor que seja ela, consulte ao Senhor. Não consulte, queridos, com todo o carinho, com todo o cuidado do mundo, não consulte talvez o seu irmão, a sua irmã cristã. Consulte a Deus. Davi estava cercado por muitos homens, mas ele não consultou nenhum deles. Ele foi diretamente a Deus. Você quer, queridos, uma família reconstruída, restaurada? Consulte a Deus. Entregue a sua família a Deus. E assim, queridos, Davi fez. Ele consulta o Senhor e ele vai ouvir uma resposta. Senhor, eu devo perseguir esse bando? Vai adiantar eu perseguir esse bando? A palavra de Deus, ela é clara. Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. A restauração, queridos, a transformação para a minha vida, para a minha família e para a sua família. Deus está falando assim, ó, lute pela sua família. Busque o melhor para a sua família. Deus está falando, se coloque de pé e comece a marchar, porque eu vou dar a vitória à sua família. Pode ir, porque você vai alcançar esse bando, você vai alcançar os amalequitas e a sua família você trará de volta, a sua família será restaurada, você viverá algo maravilhoso que talvez você nunca tenha vivido na sua vida. Precisamos, queridos, saber que a minha família, a sua família precisa estar com as raízes na palavra de Deus. Lute pelo seu casamento, queridos. Lute pelo renovo do seu casamento, da sua família. Está difícil, tá um caos, tá, mas o Senhor está falando essa noite, reanime-se em mim, fique de pé, marche, ande, porque você vai alcançar esse bando. Eu estou garantindo, queridos, que você vai chegar nesse bando, não sou eu, Deus. Deus está dizendo, é só você ficar de pé e começar a marchar. Vai, porque você vai encontrar, queridos, esses amalequitas. Você vai encontrar a sua família. Chegou a hora de se colocar de pé e resgatar a tua família. Homens de Deus, sacerdotes, vocês foram levantados para ser, queridos, a primazia da família. É vocês que vão conduzir os seus familiares. Se a tua família não lê a Bíblia, é porque você não está lendo a Bíblia. Se a tua família não ora, é porque você não ora. Se a sua família está destruída, é porque você assim quis. E permaneceu e deixou. Mas essa noite é um momento, querido, de você se posicionar. Famílias restauradas. A minha família será restaurada. Você pode repetir? A minha família... A destruição, queridos, de fato ocorreu. Talvez hoje a sua família esteja um caos. Mas não é o fim. Deus está nessa batalha. Pula para o 16, queridos, por favor, que a gente vai precisar encerrar. Vai lá no 16. E ele levou Davi até lá, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Quando Davi chega, queridos, existe uma grande festa. Os amalequitas estão felizes porque incendiaram a cidade de Ziclague,
tomaram as mulheres, os filhos e as filhas, e estão lá comemorando, aonde os nossos filhos ou a nossa família está comemorando, com os amalequitas, ou como num dia de hoje, na casa do Senhor, celebrando o nome dEle, adorando o nome dEle, cultuando a Ele. Eles estavam felizes, o diabo achou que tinha vencido, mas a resposta final vem de Deus, queridos. Havia festividade pelo fato do ataque ter sido bem sucedido. Estavam comemorando com muita alegria a destruição de Siclac. Precisamos tomar cuidado aonde nós estamos festejando. E finalizando, queridos, versículo 17, 18, 19 e 20 numa só toada. Vamos lá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. 18. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que haviam tomado, Davi trouxe de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e gados. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: esse é o despojo de Davi. Família restaurada. O Senhor levou Davi até lá. O Senhor levou Davi até aquela festividade. Enquanto eles estavam alegres e felizes porque haviam concluído o ataque com sucesso, mal sabia eles, queridos, que o Senhor já estava entrando com providência e direcionando Davi. Nada ficou, queridos, para trás. Deus quer trazer de volta o que foi levado. Deus, queridos, quer a minha família e a sua família de volta em nossos braços. Para encerrar, que eu tenho que entregar aqui para o meu pastor, queridos. Talvez você já tenha escutado essa história. Existe um quadro que estava no museu, lá em Paris. O nome do quadro, queridos, era Checkmate, um jogo de xadrez. Se você já ouviu, me perdoa, eu escute aí mais uma vez essa história. Estava lá, Checkmate. A figura é Satanás de um lado, um jovem, um homem de um outro. E o homem lá preocupado porque ele tinha dado um checkmate. Enquanto isso, Satanás estava sorrindo, estava alegre. Passou-se um tempo, entra naquele museu um campeão mundial de xadrez. E ele para ali, ele começa a analisar aquela figura lá, aquela obra de arte. E ele, como campeão mundial, sabia o que estava acontecendo ali. Ele vira para alguém, para o guia, alguma pessoa lá do museu e fala: olha só, vocês têm 2 opções. Ou vocês mudam o nome dessa obra de arte, ou vocês refazem essa pintura. Mas por quê? Porque ainda existe um movimento para o rei. Ou seja, está difícil, está no checkmate, Satanás está rindo. Eu digo para você essa noite, o rei ainda pode fazer um movimento. Para ser decretado checkmate, o rei ele não pode se movimentar. E acabou qualquer movimentação do rei, mas havia ainda um movimento. Satanás inúmeras vezes, queridos, ao longo da história, achou que tinha vencido. Em todas elas existia mais um movimento para o rei. Ou seja, para mim e para a sua família, ainda há mais um movimento. O que eu preciso, queridos, é me prostrar diante de Deus. O que eu preciso é me reanimar diante do Senhor. O que eu preciso, queridos, é fazer o seguinte: Senhor, estou lhe consultando, sigo esse bando ou não? E o Senhor essa noite está dizendo: certamente, levante-se e persiga esse bando. Vá recuperar, vá reconstruir, vá restaurar aquilo que eu lhe dei. A tua família, quem deu foi Deus. Então, queridos, se reanime no Senhor. A restauração da minha família. Haverá restauração, queridos, na minha e na sua família, em nome de Jesus.